Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro de direito constitucional. Apenas para a gente rememorar, na última aula nós abordamos aí o artigo 5º caput da Constituição Federal, vimos alguns incisos, né, referente ao direito à vida, vimos aí o princípio da legalidade, da igualdade. Nesta aula iniciaremos com privacidade. Primeiro ponto é saber quais são os aspectos da privacidade. A Constituição Federal, ela traz aí alguns exemplos que dizem respeito ao princípio da privacidade. O princípio da privacidade é um princípio amplo, claro. No inciso 10, que nós vamos ler daqui a um pouquinho, ele já traz aí a noção de que a privacidade abrange a intimidade, a privacidade ela vai abranger também a vida privada, a privacidade abrange a honra, tá certo? A imagem. Então, o inciso 10 ele já traz alguns exemplos, mas a privacidade não se cinge apenas a esses 4 exemplos. Privacidade também diz respeito às inviolabilidades que a própria Constituição traz. São invioláveis, por um exemplo, a casa, nós vamos ver, é inviolável a correspondência, a comunicação telefônica. Então, tudo isso faz parte do composto da privacidade. Então, apenas para que a gente tenha um conceito simples de privacidade, o que é privacidade? Privacidade significa a possibilidade que o Estado dá a um cidadão de gerência individual. Isso é o composto da privacidade e a Constituição ela vai trazer alguns exemplos da privacidade como um direito fundamental. Obviamente, quando a gente fala em direito fundamental, é importante que a gente coloque a privacidade dentro de sua caixinha. Onde é que surge ou quando começa a surgir o direito de privacidade? Nós vimos que a partir do século XVIII, o Estado, quando saiu do Estado absoluto, e aí as constituições americana e francesa, respectivamente, quando consagraram os chamados direitos individuais, que são aqueles direitos civis e políticos, trouxeram também o conteúdo da privacidade, que hoje é um tema central na atualidade, nessa correlação da privacidade com o mundo tecnológico que nós temos hoje, é um direito que vem sendo sempre discutido na seara judicial. Mas sem muita perda de tempo, queria que você olhasse aqui justamente para o inciso 10 do artigo 5º, que nós vamos ler agora. Vamos ver o que diz o inciso 10. Olha só, são invioláveis a intimidade. Opa, primeiro ponto, intimidade, né? A intimidade faz parte do composto da privacidade. A vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material, moral, decorrente, material ou moral, decorrente de sua violação. Vejam que a Constituição, ao trabalhar com a privacidade, ela trabalha alguns aspectos da privacidade no inciso 10. Dentre eles, claro, a intimidade. O que seria a intimidade? A intimidade é um complexo de informações pessoais do indivíduo. Então, quando a gente fala em sexualidade, por exemplo, estamos diante do composto da intimidade. O direito à intimidade, tá certo? Então, são informações pessoais, personalíssimas, que só você sabe, ou pessoas restritas sabem. Então, quando a gente trata da intimidade, estamos diante de um cenário muito particular. Por outro vértice, quando a gente fala sobre vida privada, a vida privada já possui um aspecto mais abrangente em relação à intimidade. Vida privada ela é mais ampla. Como assim, Johannes, mais ampla? A vida privada ela corresponde, por um exemplo, às suas informações cadastrais, às informações referentes a um banco, extratos de banco. Então, quando a gente fala em vida privada, é um aspecto muito mais social do que particularmente pessoal, tá certo? Então, claro, obviamente que tem informações pessoais dentro da vida privada, no entanto, essas informações pessoais, elas estão compartilhadas com o maior número de pessoas. Por isso que existe essa diferença entre vida privada e intimidade. A intimidade está muito mais ligada a aspectos subjetivos, internos da pessoa. A vida privada não. A vida privada são informações pessoais, mas que dizem respeito a mais pessoas aí como também mantenedoras dessas informações. Como, por exemplo, o banco, que mantém os seus dados bancários, mantém o seu saldo financeiro e, claro, não só você tem acesso. Aqueles dados são seus,
são dados pessoais, mas outras pessoas também têm acesso. Isso é vida privada. E aí, obviamente, a honra e a imagem também são aspectos referentes à privacidade. Então, quando a gente fala em honra, falamos da honra objetiva e da honra subjetiva. A honra objetiva é aquela honra que diz respeito ao que todos acham de você. Já a honra subjetiva é aquele apreço que você tem de si mesmo. Então, essa é a diferença entre honra objetiva e honra subjetiva. Se eventualmente for atingida a sua honra, tanto a honra objetiva quanto a honra subjetiva também é passível de indenização, como está prescrito aí no inciso 10. Não só isso, nós temos também aí a imagem. Existe a regra específica na Constituição de que a violação da imagem de uma pessoa pode também caracterizar uma ação indenizatória. Logicamente, a gente já deixa aqui a ressalva em relação à imagem, porque tem pessoas cuja imagem já é pública. E aí nós temos não é uma restrição, mas uma diminuição no que se refere aí a esse composto da privacidade quanto à imagem. Porque tem algumas pessoas que são públicas. Então você está num show de um determinado cantor, tira uma foto desse cantor, ou então faz um vídeo ele cantando e você publica na internet. Isso aí seria passível de indenização pela utilização da imagem? Não. Nessa hipótese, não seria passível de indenização porque você está filmando uma pessoa pública. No entanto, seja público ou seja privado, seja uma pessoa pública ou seja um particular que não tenha esse viés público, se a captura dessa imagem, por filmagem ou por foto, tiver por fins um conteúdo patrimonial, a pessoa vai vender aquela imagem, aí caberá indenização, mesmo se a pessoa for pública. Tá certo, gente? Um tema muito recorrente em prova, referente à privacidade, diz respeito ao direito ao esquecimento. Eu queria apenas trazer para vocês a orientação referente a esse tema, porque surgiu no Tribunal Constitucional Alemão o direito ao esquecimento. Eu vou trazer o caso específico que foi julgado lá, para que vocês tenham conhecimento sobre essa tese que o Supremo Tribunal Federal tem adotado em julgados recentes. Quando a gente fala em direito ao esquecimento, foi um caso específico que aconteceu na Alemanha, em que a pessoa ela foi condenada por um crime, foi presa, sentenciada e começou a cumprir sua pena e cumpriu a pena na íntegra. Na Alemanha, ele cumpriu a pena na íntegra e depois foi solto. Depois de cumprir toda a sua pena, ele foi solto. Após o cumprimento dessa pena, ele se casou e acabou indo morar numa cidade alemã. E depois de mais de 10 anos do acontecimento do crime, do fato delituoso, depois de muito tempo, até depois de um tempo que ele já estava casado, estabilizado, um jornal televisivo na Alemanha começou a divulgar esse caso específico em rede nacional. E isso para ele causou uma indignação, porque, na verdade, ele já tinha se ressocializado, né? Já tinha constituído família, e o fato de ter sido colocado esse crime, mais uma vez, estampado aí nas vitrines da televisão, fez com que os vizinhos já não olhassem mais ele da mesma forma, né? A própria esposa, né, ficou receosa com toda essa situação, o filho passou por constrangimento em escola. Então, ele levou esse caso ao tribunal alemão, sob o argumento de que merecia, por ter já se ressocializado, o direito de que se esquecesse aquele evento criminoso, até porque ele já pagou por esse evento criminoso. E aí o tribunal alemão construiu essa tese do direito ao esquecimento. Então vejam que quando a gente trata de direito ao esquecimento, nós estamos tratando especificamente da privacidade. Então, o direito à privacidade, ele faz surgir um outro direito que nós chamamos do direito ao esquecimento. Esse direito ao esquecimento só vai acontecer se e somente se tiver havido o cumprimento de uma pena e a pessoa já estiver em processo de ressocialização ou já estiver ressocializado, tá certo? Então nós temos aí dois direitos fundamentais que estão em confronto direto. De um lado, a televisão alegou a informação. De outro lado,
nós temos aí o direito fundamental à privacidade. Olha só, aqui, de olho na tua tela, os dois direitos em rota de colisão: privacidade e informação. Nesse caso específico, o tribunal alemão, ele sobrelevou, quando nós vimos, né, quando a colisão, choque entre direitos fundamentais, obviamente, deve-se levar em consideração a técnica de julgamento chamada ponderação. Então, o tribunal alemão ponderou no sentido de prestigiar, nesse caso, o direito à privacidade. Tá certo, gente? Então, passemos aí para outros pontos da privacidade. Vamos para os sigilos pessoais, alguns direitos que estão nos incisos aí do artigo 5º, que dizem respeito ao sigilo pessoal dentro desse composto da privacidade. Vamos lá, ler o inciso 11 do artigo 5º, aqui com vocês. Vamos lá, presta atenção na tela. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, vejam que aqui no inciso 11 do artigo 5º, nós temos um sigilo pessoal. Aqui, a inviolabilidade domiciliar, a inviolabilidade da casa. Primeiro ponto que a gente precisa abordar nesse inciso é justamente o sentido de casa. Preste atenção, olha aqui a casinha do lado. Esta casinha que você está vendo não é, ou até mesmo a abrangência do termo, não é só isso. Então não é só aquela parte, ou digamos assim, a parte material de uma casa com telhado, com porta e janela, que esse inciso está a proteger. Muito pelo contrário, não é só isso. Quando nós falamos sobre casa, num patamar de direito fundamental, nós estamos dizendo que é todo o ambiente de reclusão do indivíduo. Casa significa todo o ambiente de reclusão do indivíduo. Aí nós consideramos, por exemplo, dentro do conceito casa, não só a casa propriamente dita, nem só um apartamento, mas também está dentro do conceito de casa todas as hipóteses em que não existe acesso ao público. Vamos dar exemplo. Dentro de um escritório de advocacia, a sala do advogado, onde só ele ou sua secretária tem acesso, é considerado casa para fins do inciso 11 do artigo 5º. Esse é um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, justamente consagrando o conceito mais amplo de casa. Portanto, casa possui esse conceito amplo. Outro exemplo podemos dar em relação ao consultório médico, acesso à sala do médico, aquela parte da sala do médico também é considerado casa, é inviolável, é inviolável. E aí, obviamente que a inviolabilidade ela não é absoluta, né? Quando nós tratamos da inviolabilidade domiciliar, ela não é absoluta. Vamos ver, existem hipóteses em que a própria Constituição ela prescreve a possibilidade de haver a violação do domicílio. Essa violação do domicílio ela vai ocorrer em 4 hipóteses previamente prescritas na nossa Constituição. Então vejam que a Constituição ela fala, salvo nas hipóteses de, olha aqui, flagrante delito, prestar socorro, desastre ou durante o dia. As 3 primeiras hipóteses são as chamadas hipóteses de excepcionalidade, situações de emergência, e aí independe do horário. No entanto, quando for para cumprimento de ordem judicial, esse cumprimento deverá se dar durante o dia. E aí, obviamente, até a expressão dia na Constituição possui
duas vertentes. Vejam que existe discussão até em relação ao termo dia. É isso mesmo. Nós temos duas teorias que falam a respeito sobre o termo dia. Na verdade, são duas teses, né? Uma que leva em consideração o sentido muito mais cronológico, muito mais de horário, e o outro que leva em consideração o dia ligado ao nascer e o pôr do sol. Então vejamos aqui, de uma forma mais esquemática, observem aqui os dois sentidos referentes ao conceito dia. Nós temos o primeiro sentido, este primeiro sentido é o sentido físico-astronômico. O sentido físico-astronômico do dia diz que ele vai da aurora até o crepúsculo. Esse é o primeiro sentido de dia. Vamos para o segundo? Segundo sentido de dia, sentido cronológico. O sentido cronológico de dia é o sentido que diz que dia é o período compreendido entre as 6 horas da manhã até as 18 horas da noite. Então, observa aí, nesse cantinho, as duas espécies ou sentidos da expressão dia. Eu só queria reforçar aqui, deixar aqui um ponto específico para vocês de suma importância, que é justamente o fato de que quando a gente trata da ordem judicial, né, quando se for para cumprir uma ordem judicial, a gente precisa observar alguns requisitos. Existem requisitos para o cumprimento dessa ordem judicial. São 3 requisitos. Vejamos os 3 de forma bem clara e precisa. Primeiro requisito é o que nós chamamos de cláusula jurisdicional. O que seria cláusula jurisdicional? Só é possível essa ordem emanada por um juiz competente. Então a ordem tem que ser emanada por um juiz competente. Mas não só isso, nós temos aí outro requisito. O outro requisito para o cumprimento da ordem judicial é justamente, prestem bastante atenção, a especificidade. A ordem tem que ser específica. E o que seria a ordem específica? Ordem específica é aquela pela qual o juiz tem que indicar na decisão judicial e no mandado o que vai se buscar dentro da casa. Caso utilizando-se aí um conceito amplo, né, que nós já vimos. Então vejam, vimos 2. Primeiro requisito seria a cláusula jurisdicional. O segundo requisito é justamente o requisito da especificidade. Vamos para o terceiro requisito? Terceiro requisito aí na sua tela é o horário. Nós já vimos que o horário é um dos requisitos justamente para o cumprimento dessa ordem judicial e vimos inclusive as duas teorias ou duas teses que referem-se a esse termo dia, tá certo? Então, o horário de cumprimento é justamente o terceiro requisito para a ordem judicial. Então, vejam, observem para a gente fechar aí o inciso 11 do artigo 5º, que trata da inviolabilidade domiciliar, alguns pontos importantíssimos. O primeiro, o conceito de casa, que é um conceito amplo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. O segundo, que as 3 primeiras hipóteses de exceção, claro, quando a gente fala de inviolabilidade domiciliar, nós não estamos dizendo que é absoluto. Não, muito pelo contrário. Não é absoluto, é relativo, claro. É possível a violação da casa. E a Constituição traz 4 hipóteses, 4 possibilidades de violação, nos casos de prestar socorro, flagrante delito e desastre. Tá certo? Lembrando, e aí é importante saber, quando a gente fala em flagrante delito, que é uma das hipóteses de violar o domicílio, quando a gente fala de flagrante delito, inclui-se as hipóteses de crime permanente. O que seria o crime permanente? Crime permanente é aquele pelo qual a consumação ela se protrai no tempo. Ou seja, o crime está acontecendo e ele está sendo consumado a todo instante. Um exemplo, o tráfico ilícito de entorpecentes. Outro exemplo,
de crime permanente. O sequestro é um exemplo clássico de crime permanente. Enquanto a pessoa está sendo sequestrada, o crime está acontecendo. Então, se eventualmente alguém está recluso numa casa, no imóvel, por sequestradores, a polícia pode entrar, independentemente de ordem judicial, arrombar, independentemente de horário. Claro que pode. Está acontecendo ali um crime, esse crime é permanente, então vai poder entrar a qualquer instante. Tá certo, gente? É muito comum isso ser perguntado em prova de concurso público. Então vejam, vimos aí as 3 primeiras hipóteses, que são hipóteses excepcionais, referente à inviolabilidade domiciliar, ou melhor, a violabilidade, né? Porque são hipóteses em que se pode violar o domicílio. E nós temos a última hipótese, que seria por ordem judicial. Fechando aí, são 4 hipóteses para poder violar o domicílio. Eu queria exercitar com vocês aí a lembrança dessas 4 hipóteses. Vamos lá, comigo, bora lá, para pegar isso, vamos lá. Quais são as 4 hipóteses de exceção? Vamos lá, primeira hipótese, isso, desastre. Segunda hipótese, prestar socorro. Terceira hipótese, qual é? Muito bem, flagrante delito. E por último, nós temos ordem judicial, tá bom? São 4 situações em que nós temos aí a possibilidade de violar o domicílio. Tá bom, gente? Então, vejam que esse ponto é muito cobrado em concurso público. Eu só alerto a vocês mais 2 observaçõezinhas rápidas para completar esse conteúdo, que são, primeira, saber que em 2015 para 2016, creio que foi em 2016, o Supremo Tribunal Federal, ele autorizou que a Polícia Federal adentrasse no escritório de advocacia, cumprindo a ordem judicial, durante a noite. Uma exceção. O Supremo abriu uma exceção que não está prevista na Constituição. Porque se não houvesse a abertura dessa exceção, não poderia implantar a escuta ambiental naquele escritório de advocacia, porque o advogado estava sendo investigado por alguns crimes. E aí foi necessário a implantação de escuta ambiental para verificar se de fato havia ou não crimes cometidos pelo advogado, e o Supremo autorizou que essa implantação fosse feita durante a madrugada. Uma exceção. Então, a segunda observação é que no estado de sítio é possível a suspensão desse direito. Tá certo? Vamos para o próximo direito fundamental. Agora, correspondência. Comunicação telefônica. Dados. É importantíssimo esse tema. Vamos lá. Aqui de olho aqui no inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo no último caso são as comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vejam, aqui estamos diante de algumas inviolabilidades. A inviolabilidade da carta, a inviolabilidade do telegrama, a inviolabilidade de alguns dados, chamados também dados sensíveis de um indivíduo, que são os dados bancários, os dados fiscais e os dados telefônicos, bem como nós temos aí a questão da inviolabilidade da comunicação telefônica. Numa leitura rápida do inciso 12 da Constituição Federal, a gente consegue perceber, não de forma tão clara, mas a gente consegue perceber que existe uma única exceção. Se a gente for ler friamente a Constituição, a única exceção da violação é da comunicação telefônica. E se tiver ordem judicial? E se for para instruir processo penal ou para investigar crimes? Então vejam que a Constituição ela consagra uma violação referente especificamente à comunicação telefônica. No entanto, o Supremo Tribunal Federal entende que é possível, sim, a violação referente aí a todas as hipóteses, tá certo? Tanto é possível a violação referente à hipótese da carta,
quanto é possível a violação referente à hipótese do telegrama e também dos dados. Todos os dados sensíveis. Anota aí quais são os dados. Vejam aqui do lado. Os dados são os dados telefônicos, os dados fiscais e os dados bancários. São 3 dados sensíveis do indivíduo protegidos pela Constituição. Então, é importante você ter essa redação expressa na mente do inciso 12 da Constituição Federal. No entanto, como a gente bem falou, quando tratamos da inviolabilidade da Carta, é importante a gente saber um ponto específico. A Carta ela pode ser violada. Existem 2 hipóteses que o Supremo Tribunal Federal possibilita a violação da Carta. São essas 2 hipóteses aqui. As 2 hipóteses estão aqui, olha. Primeira hipótese, por ordem judicial. Aliás, ordem judicial é possível a violação em qualquer modalidade. Portanto, ordem judicial pode gravar. Vai caber violar qualquer uma das 4 modalidades. Então, ordem judicial é a primeira possibilidade de violação, tá certo? E a segunda, essa é específica para a Carta, a segunda é justamente a da autoridade penitenciária. Então, o diretor prisional pode violar a Carta de um preso se tiver aí dúvidas ou ser possível aí o cometimento de crimes, ele pode violar a Carta de um detento, tá certo? Tanto para as cartas que saem, quanto para as que chegam. E aí nós temos não só a questão da violabilidade da Carta, temos o telegrama. No caso do telegrama, somente aquela hipótese que eu falei, só ordem judicial. Ordem judicial, volto a dizer, vai caber para qualquer uma, tá bom, gente? E aí nós temos os chamados dados sensíveis. Vimos cartas, vimos telegrama, agora os dados sensíveis. Já falei para vocês quais são os dados sensíveis. Quais são os dados sensíveis? Os bancários são os dados bancários. Aqueles dados que você tem com o banco são dados sensíveis. Estão protegidos pela privacidade. Mas não só esses, os dados fiscais. Aquilo que você fornece de informação ao fisco, o seu imposto de renda, é um dado sensível. E o dado telefônico. Cuidado para não confundir o dado telefônico com a comunicação telefônica. Isso é importante a gente compreender. Quando a gente fala em dado telefônico, preste atenção, quando a gente fala em dado telefônico, estamos falando em todas as informações referentes à sua relação com uma empresa de telefonia. Então, seu CPF, seu endereço, quantas ligações você fez no dia ou no mês, as chamadas, duração das chamadas, isso são dados telefônicos. Agora, quando a gente fala em conversa entre um e outro, aí nós estamos diante da comunicação telefônica que não diz respeito aos dados telefônicos. É importante a gente fazer essa diferença, porque quando a gente fala em dados, exprimimos esses 3 dados: bancários, fiscais e dados telefônicos. Vamos um a um, com calma, para saber quem pode ou quem não pode violar esses dados. Primeira hipótese, os dados bancários. Quem é que pode violar os dados bancários? Tá aí. Mais uma vez na sua tela. Vamos lá. Primeira hipótese, claro, ordem judicial. Ordem judicial pode violar, não só ordem judicial, como a investigação, por exemplo, legislativa. As CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, também podem violar os dados bancários. O Ministério Público pode também requerer a violação dos dados bancários. As autoridades fiscais também podem. E recentemente o Supremo reconheceu também como legítimo a Receita Federal, também como possível ente a quebrar os chamados dados bancários. Então nós temos aí 4 hipóteses específicas de pessoas que são legítimas para quebrar os dados bancários. Quando a gente fala em dados fiscais, aí somente a autoridade judiciária, o juiz ou a CPI, tá certo? Então, dados fiscais, somente ordem judicial e CPI. Da mesma forma,
quando a gente trata também dos dados telefônicos, somente o juiz e CPI. Tá bom, gente? Aí a gente fecha os 3 primeiros direitos da privacidade que trata desse composto das inviolabilidades das cartas, do telegrama e dos dados. No entanto, nós temos o último, que expressamente a Constituição já traz os requisitos onde é possível a sua violação, que é justamente a hipótese ou caso da comunicação telefônica. Que, claro, tem que ter uma lei específica, existe a lei específica referente à violação à interceptação telefônica, que é a lei da interceptação telefônica. Então, essa lei específica já traz os requisitos para essa violação, mas não só isso. A Constituição ela coloca também como pré-requisito o fato de que tem que ser determinado por ordem judicial e, além disso, deve servir para o processo penal ou para a investigação de um crime. Então, observem, é muito importante a gente saber esse ponto justamente da quebra da comunicação telefônica. Quando a gente trata de quebra da comunicação telefônica, é importante a gente compreender, para a gente ir finalizando o bloco, é importante a gente compreender que essa quebra ela vai ser possível por ordem judicial e para instruir um processo penal ou investigação de um crime. No entanto, se 2 pessoas estiverem conversando e houver grampo dessas 2 pessoas, ou seja, uma está gravando a outra, essa gravação, a rigor, ela não vai ser considerada ilegal. Não existe, a rigor, uma ilegalidade nessa gravação, tá certo? Ela pode servir de prova em eventual processo futuro, tá bom? Então, a rigor, uma gravação feita por uma pessoa, quando está conversando com outra, a rigor, ela não é ilegal, salvo nas hipóteses que a outra pessoa tenha o dever de sigilo, nos casos do médico, né, o advogado, aí sim ela pode se tornar ilegal. Mas quando a gente fala em interceptação telefônica, nós precisamos compreender que a interceptação ela vai ocorrer quando nós temos um interceptador, aqui, vou colocar aqui, ele aqui, tá vendo o interceptador? Coloquei ele aqui. O interceptador, ele vai captar a conversa de 2 pessoas aqui, essas outras 2 pessoas estão aqui. Aqui nós teremos a interceptação telefônica, que vai ser total se esses 2 aqui não souberem que estão sendo grampeados. E vai ser parcial se um deles souber. No caso, esse aqui sabe e esse não sabe. Então, nós teremos aí a chamada interceptação parcial. Portanto, é importante saber que, dentro desse contexto, nós temos a interceptação total e a parcial. E, além disso, nós temos a chamada gravação clandestina, que é quando não existe o interceptador. E essa gravação clandestina, a rigor, ela não é considerada ilegal, pode servir como prova, salvo se o gravador, a pessoa que está gravando, tiver o dever de sigilo. Então a gente encerra aqui esse bloco. No próximo bloco nós continuaremos com o direito à privacidade.